mais um podcast do Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Estou agora aqui com o Dr. José Sérgio Cristóvão, meu amigo, professor da UFSC, professor de Direito, doutor em Direito, né? E principalmente assessor do maior sindicato de trabalhadores, sindicato de servidores públicos, dos professores de Santa Catarina, vem fazendo um trabalho brilhante. É alguém que tem muitos desafios, né, nos enfrentamentos com o governo do estado, portanto, nós estamos aqui diante de uma figura importante também dentro do sistema da OAB, né? Tem participado das discussões da OAB para os tribunais aqui do estado, em nível federal, enfim. Doutor Sérgio Cristóvão é uma liderança importante dentro do sistema da advocacia de Santa Catarina. E ele trabalhou aqui no FBIS com o seguinte tema: a defesa exitosa de servidores na justiça. É uma são tutelas individuais ou coletivas? Qual é a melhor estratégia, doutor Sérgio? Muito obrigado, professor Paludo. Te dizer da alegria que é ter participado dessa iniciativa, te cumprimentar pela iniciativa, mais do que exitosa, né? Uma iniciativa muito feliz, acertada e que já dá bons frutos, né? Nós estamos durante o evento e já estamos a colher esses frutos, e eu já estou a te desafiar para o segundo Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Eu quero te dizer que eu gostei, inclusive, do nome. Inovação sindical mostra que os sindicatos precisam também se transformar. Por dentro, nas suas lideranças, nas suas estruturas, nos seus fazeres, e também por fora, como que eles se relacionam com a categoria, mas, sobretudo, como que eles se colocam na sociedade. Me parece que nós vivemos um momento muito difícil, muito duro, da nossa história recente, para marcar na história, 2016, 2017 até 2022, um momento em que se tornou prática eleger inimigos. Uma postura nitidamente fascista ou pós-fascista, que é encontrar inimigos. E os sindicatos foram um desses inimigos. Não os únicos. As universidades foram eleitas como inimigos. Os servidores, né? Quem não lembra? Os professores Os perseguidos, professores perseguidos. agredidos. Quem não lembra do colocar a granada no bolso do inimigo, né? Então, essa página nós precisamos entender que ela foi superada, porém não definitivamente suplantada e sepultada. Me parece que nós precisamos ter agora, sim, um otimismo, mas um otimismo vigilante. E eventos como esse nos mostram o quão importante que é dialogar, trocarmos experiências, discutirmos horizontalmente, né? Trocarmos experiências entre estruturas de jurídicos de sindicatos e nos entendermos também como instrumento de protagonismo nessa luta, deixando muito claro, a luta sindical é uma luta eminentemente política, mas não é unicamente política. Me parece que a estrutura dos jurídicos, das assessorias jurídicas, joga um jogo muito, muito importante nessa disputa, não só de narrativas. Não é uma disputa só de narrativas, é uma disputa efetivamente por espaços sensíveis na construção de um modelo de sindicato efetivamente forte. Note, é o político sendo amparado pelo jurídico na disputa política. Muitas vezes não se consegue avançar tudo o que se tinha em mente num debate sobre avanços remuneratórios, num debate sobre incremento de condições de trabalho, num debate sobre novas pautas, inclusive, para envolver e influenciar os costumes dentro de uma estrutura que envolve, por exemplo, como nós estamos a tratar dentro do Sindicato dos Trabalhadores na Educação, uma estrutura que é muito importante, que é a dos professores. Então, quando essas lutas políticas, por qualquer motivo, são bloqueadas, ou acabam se mostrando não exitosas no todo, vem o debate jurídico e consegue, muitas vezes, colocar um degrau a mais, colocar um passo à frente, ou seja, continua a manter acesa a chama e viva a luta naquela respectiva pauta. O que eu acompanho há bastante tempo, o movimento sindical, e geralmente a assessoria jurídica era assim, quando tem lá uma pauta que ficou abandonada, ou um direito que não foi respeitado, você acionava o jurídico para requisitar isso do ponto de vista legal, do ponto de vista de um processo normal
nos tribunais de justiça. Atualmente, e acompanhando, nós atuamos junto no Sindicato dos Professores também, eu vejo muitas vezes o papel da assessoria jurídica, do advogado, fazendo muito papel político, porque uma pauta, principalmente quando vai negociar com o poder público, é um conjunto de articulação. Tem que entender o jogo, conversar com uma pessoa-chave aqui, outra pessoa ali. Então, quando você traz essa pauta para a mesa de debate aqui, né, se é a melhor estratégia para ter êxito é do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo, eu imagino que não tem um caminho, depende da pauta e geralmente uma coisa complementa a outra, a parte técnica com a relação política. Então, o papel hoje da assessoria jurídica, do advogado, com o sindicato, precisa ter esse elemento de compreensão do jogo político, de articulação também. Estou correto nesse raciocínio? Tua análise está completamente correta, completamente correta. Basicamente por 3 razões. Primeiro, a política está em tudo. Ou ela está às vistas, ou ela está para todos verem, ou ela está nas entrelinhas. E quando ela vai para as entrelinhas, ela se veste de outras roupas. Ela se veste da roupa financista, da técnica financista, ela se veste da roupa jurídica, do legalismo, né? Ela se veste muitas vezes das limitações orçamentárias, mas é política. E nós precisamos entender que a assessoria jurídica de sindicatos precisa ter lado. Ela precisa ter lado. A assessoria jurídica de sindicato que não entendeu que ela tem lado e ela precisa ter lado, a meu juízo, não é protagonista na medida das necessidades do sindicato da contemporaneidade. Porque o debate se dá, muitas vezes, no palco político de algumas áreas que não necessariamente se vestem dessa roupa o tempo todo, mas continua sendo política. Continua sendo política. E digo isso com muita tranquilidade, no sentido de mostrar a necessidade de uma assessoria jurídica qualificada, que entenda o seu lugar nesse espaço de fala e que consiga também conduzir as suas ações no sentido de fortalecer as pautas políticas da categoria a partir do seu sindicato. Ou seja, uma caixa de ressonância dos grandes temas e não alguém que venha a subverter, a reduzir ou a mesquinhar a luta política sob uma suposta ideia de um protagonismo técnico. Entendamos, ao final e ao cabo, tudo é política, Paludo. Tudo é política. Ou mais evidentemente, ou aos olhos de todos, quero dizer, ou mais subliminarmente. Mas estaremos a debater política. Quando, por exemplo, se diz que não há orçamento possível para avançar em determinadas garantias remuneratórias para uma certa categoria. Essa é uma pauta eminentemente política. Agora nós precisamos se cercar de bons argumentos técnicos, argumentos de economia, argumentos de orçamento, argumentos jurídicos a demonstrar que essa suposta limitação não existe, na verdade, para além de uma decisão política. E isso está na ordem do dia. Por isso que cada vez mais os sindicatos têm buscado assessorias jurídicas fortes que consigam manter, obviamente, uma atuação técnica de vanguarda, uma atuação técnica de ponta, mas que consigam também auxiliar nessa construção dos espaços da luta política do sindicato. Essencial. Muito bem. Continue acompanhando o podcast do FBIS 2025, nos siga nas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical, todas as redes do Instituto Política Boa e do Baila Politics, né? E, inclusive, doutor Cristóvão, a sua responsabilidade é muito grande. Você assessora, acompanha e com brilhantismo, né, um grande sindicato de Santa Catarina, uma dedicação, portanto, eu imagino que tem que estar o tempo todo estudando muito, né, tem que ter uma produção em escala, porque tem que atender muita gente e tem que fazer essa interface com os tribunais na relação de negociação, esse meandro político do jogo político. Então, é uma tarefa com muita dedicação, né? E por isso também agradeço você
ajustou sua agenda para estar aqui, apostou no FBIS, obrigado por ser nosso apoiador aqui do FBIS, e eu queria saber como é que as pessoas fazem, se é que você tem tempo para outro tipo de consultoria, né? Para procurar, quando querem dialogar, procurar Dr. Sérgio para alguma palestra ou para alguma consultoria, como é que faz para entrar em contato contigo? Procurem sim, procurem ao nosso escritório, Cristóvão Palmeira. O nosso telefone é o 3024-9866 Pode repetir. e 3024-9866, e nós teremos toda a condição e estamos, obviamente, preparados com uma equipe devidamente estruturada para tentar avançar nessas pautas. Te agradeço genuinamente, Paludo, e te cumprimento, né, novamente pela iniciativa e pela trajetória. Pela trajetória. Me parece que nós falamos lá no início sobre ter lado. Eu acho que é importante apontar isso e pontuar, né? Nós precisamos cada vez mais usar desses espaços e usar de forma qualificada desses espaços de protagonismo, e tu fazes isso muito bem. Te cumprimento pelo brilho e pelo êxito desse evento. Muito obrigado, doutor Sérgio. Continue com o nosso podcast FBIS 2025, que vem aí mais conteúdo. Ó, bem mais. Um abraço, até a próxima.